oração, e aí eu sei que no instante eu olhei para trás, os mais tímidos estavam orando pela galera. Samuel, com a mãozinha na cabeça do povo ali, ó, Senhor, abençoe, não sei o quê. Felipe também orando, e é botando a mão na massa que a gente aprende, que a gente vê as coisas acontecendo. Isso é um motivo de grande alegria para nós. E eu vou passar a palavra agora para eles, para os que quiserem e para os que eu forcei a falar sobre contar um pouco para a igreja, trazer um pouco para vocês nesse momento, como foi a nossa experiência lá. Tu pode vir para cá, passa sentado para outra pessoa. Fica com o tablet na mão então, vem para cá. E vamos começar por quem? Pode ser Detinha? Graça e paz, irmãos. De fato, o que André colocou aqui, nós vivenciamos ali momentos maravilhosos, onde nós vimos ali o agir de Deus na vida daquelas pessoas que ouviram e também na vida desses jovens, né, que estão, assim, fez o papel deles de levar o ID de Jesus. Em Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles não somente obedeceram o chamado, mas levaram o ID, cumprindo o ID de Cristo, levando a palavra àquelas pessoas que estavam ali necessitadas. E não somente o alimento espiritual, nós também vivenciamos ali, né, a nossa parte social. Foram entregues 40 cestas básicas para aquelas famílias ali no assentamento Engenho, né? No assentamento Engenho. E nós saímos de lá hoje, assim, com os nossos corações transbordantes de alegria, porque ontem nós tivemos uma conversão, né, de um jovem que ouviu a palavra através deles, lá na feira. E hoje pela manhã nós tivemos 5 conversões. Glória a Deus por isso. E esse trabalho foi feito por eles. Então, aqui eu só quero agradecer e que os irmãos possam estar usando, orando e para que esses meninos possam estar usando verdadeiramente o Evangelho para ganhar pessoas, para ganhar vidas, aquelas pessoas que estão realmente necessitadas de um amor fraternal, o amor de Cristo Jesus, e que habita em nós e nós precisamos transmitir. Deus continue abençoando vocês. Esse ano, principalmente como líder da juventude, a gente estava muito receoso no que fazer. O nosso tema desse ano é Cristo em nós, apesar de mim, mas através de mim. E nosso objetivo esse ano é não ficar só dentro da igreja. E essa viagem missionária serviu para nos mostrar algo que é comum. A gente sabe que existem pessoas fora da igreja que precisam ouvir o Evangelho, mas a gente está tão acomodado que às vezes a gente precisa viajar e ver realmente que existem pessoas que estão sedentas, só esperando alguém bater na porta delas e falar sobre Jesus. Hoje, lá no assentamento, foi algo que algumas coisas saíram do nosso controle, foi uma programação rápida, mas a gente viu que ainda assim, o Senhor já tinha ido à frente, já tinha preparado e houve conversões. Então, para mim, isso foi muito importante, eu acredito, para toda a nossa juventude, mostrar que, apesar de sermos jovens, o Senhor nos usa para levar a palavra dele, que a gente precisa ir, né? Ele nos chama e a gente precisa ir. E isso mexeu muito comigo. Eu acredito que com todos nós. Hoje eles falaram, né, para resumir em uma palavra, que era missão. E, na verdade, se fosse resumir nossa ação desse final de semana, seria na palavra graça, porque nós fomos muito abençoados pelo Senhor. Foi um dia e meio de muita graça do Senhor. Parece que foram 10 dias o que nós vivenciamos nesse dia e meio, né? Nós vivenciamos muito agir de Deus. Hoje nós estávamos indo para o assentamento e a distância foi muito longa, e eu vi o pastor Flávio falando, né, que Deus colocou um motociclista no lugar certo, que tinha uma bifurcação e que ele não sabia qual caminho pegar. E na hora que a gente estava passando, Deus colocou o motociclista lá na hora exata para direcionar a gente para o caminho. E se a gente para e pensa, será? E se isso não for o agir de Deus, o que mais seria, né? Então foi muito abençoador, foi muito bom ver essa turma
o culto ao ar livre. Foi lindo ver o culto embaixo da árvore e as pessoas ali ouvindo a palavra de Deus. Normanda trouxe a palavra, foi uma bênção. E eu sei que é a primeira de muitas, não sei se é a primeira, mas muitas virão para que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus e compartilhar o amor dele com todos. Como todos já falaram, né, um pouco aí da experiência, acho que algo que nessas viagens que a gente faz, né, algo que fica marcado é aquela parte que a gente tem o contato com as outras pessoas. E hoje lá no assentamento, né, no Engenho, a gente dividiu, foi dividido em 3 equipes e cada uma equipe seguiu para poder entrar em algumas casas, pedir para poder orar. E aí a equipe que eu tava, a gente entrou em uma rua assim, tinha algumas casas que o pessoal tava na porta e a gente foi recebido. E teve 2 específicas que assim, ficaram bem marcadas. Uma foi Dona Lúcia, que a gente até prometeu para ela que vai voltar para comer banana na casa dela, que ela ofereceu banana e deu banana pra gente hoje. E ela foi muito receptiva, ela foi pro culto, a gente voltou lá depois de novo para pegar água, então foi uma pessoa assim, que recebeu a gente muito bem. A gente entendeu que ela gostou daquilo e que ela precisava também daquilo, né? A forma como ela demonstrou pra gente, a receptividade dela. Então foi algo assim que me marcou bastante. E a outra foi uma família, que na verdade lá no momento só estavam as meninas. Tinha a mãe, aí ela tinha uma filha pequena, tinha uma filha maior, que essa filha maior tinha 2 crianças, 2 bebezinhos assim. E a gente via a carência daquelas pessoas. Aí a gente orou por elas, chamou para o culto, e quando a gente estava retornando com a Dona Lúcia, a filha, uma das filhas, estava assim no portão, aí a gente perguntou, né, ô Duda, você vai? Aí ela ficou assim, quietinha, aí acho que alguém lá de dentro falou assim, a gente vai. Aí ela ficou toda animada, tipo assim, a gente vai, tia. Então assim, a gente conseguiu perceber a carência daquelas pessoas naquela comunidade, tanto acho que de amizades, para poder conversar, para poder orar ali com elas. Ricardo orou por uma delas, que tem um problema, uma doença crônica, e assim, a gente conseguiu ver de fato que elas estavam precisando daquilo, inclusive a mãe dessa Eduarda, ela aceitou a Jesus, então assim, foi uma experiência que agregou muito na minha vida. A gente conseguiu entender que, como a Gila falou, fora dessas paredes aqui, existem pessoas que precisam de nós e a gente só precisa aceitar isso e cumprir o ID, porque Jesus nos chamou para isso e as oportunidades estão aí, a gente só precisa abraçá-las. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria falar um pouquinho sobre pela experiência mesmo, que foi incrível ver vidas sendo transformadas ali. Eu tive uma experiência na minha outra igreja, que eu fazia evangelismo na Tapera, até Nicole estava, que ela estava no fundo. E essa foi a minha segunda experiência fazendo evangelismo assim, saindo para espalhar o evangelho, e eu cheguei até a me emocionar assim, porque foi muito incrível. E ver pessoas conhecer Jesus é impressionante, assim como eu conheci, é muito bom. Amém. Me disseram que quando eu pego o microfone eu falo demais. Então eu vou procurar ser sucinto. Tem uma música da Marcena que diz que o milagre é servir. E a gente às vezes olha para o milagre como aquele em que Jesus fez o coxo andar, o cego ver, mas aquilo que está sob a nossa responsabilidade também é um milagre. E o que a gente viu, e por várias vezes a gente teve a oportunidade de experimentar, foram milagres. No aperto de mão, ao entregar uma cesta básica, que é algo que para a gente é corriqueiro, alimentos, coisas que para nós, ou pelo menos para a maioria de nós, se tem com fartura, ver pessoas sorrindo, se alegrando, como se tivesse ganhado, sabe aquela criança no Natal quando ganha uma bicicleta nova? A sensação foi essa. E Jesus, Deus, Ele vem através das nossas ações, não porque nós merecemos ou porque somos algo, mas porque Ele nos dá a oportunidade de fazer parte do reino dele aqui na terra. E essa viagem foi uma oportunidade como essa.
Amém. Eu não queria falar não, né, gente? Mas, gente, todo mundo já falou a maioria do que eu imaginava falar, se fosse o caso. Mas, sobre a minha perspectiva, foi muito gratificante, gente. Foi a minha primeira viagem missionária. E eu posso dizer com propriedade que foi muito abençoada, muito transformadora. Eu nunca tinha chegado assim, orado, assim, com uma pessoa aleatória no meio da rua, tipo assim, eu posso orar com você? Nunca aconteceu isso na minha vida. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas Deus usa as pessoas que mais se sentem vulneráveis ou inseguras, né? E eu sou uma dessas pessoas que se sente muito insegura para fazer esse tipo de coisa. E eu senti que Deus me usou de forma sobrenatural. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu senti realmente no coração arder. E eu sempre senti, na verdade, em estar perto de pessoas que são carentes, humildes. Eu sempre tive a vontade de escutar sobre os problemas, sobre as ansiedades, sobre aconselhar. E eu pude presenciar isso e colocar em ação, né? E foi muito bom, graças a Deus. Pessoas foram transformadas e confesso que um cisco caiu no olho quando as pessoas estavam se quebrantando, né, sobre os pés de Jesus e voltando, né, à fé. E eu fico muito feliz. E eu espero que todos nós possamos estar com o sentimento de voltar a ter outros tipos de ação social como essa. Amém. A minha perspectiva sobre essa viagem em si é que quando nós nos propomos a estar em missão, uma ideia que é muito comum é de que a gente vai estar ali levando o evangelho, levando transformação na vida daquelas pessoas. Mas um ponto que a gente deveria valorizar muito é como isso nos transforma. A gente pensa em levar a transformação, em estar servindo ali, mas como essa ação muda a gente, como as pessoas que estão lá servindo são transformadas fazendo isso. E eu percebi muito isso quando a gente estava lá no assentamento mesmo. Como a gente está assim, acomodado em viver o evangelho aqui nas quatro paredes e quando a gente lida com uma realidade tão diferente assim, um choque do que a gente realmente, o quanto a gente poderia estar fazendo a mais, sabe? E foi muito transformador a gente estar fazendo isso lá, mas a palavra que eu queria deixar é isso, quanto isso muda a gente que faz, além daqueles que recebem. Boa noite. Minha experiência foi um pouquinho, digamos assim, bem longa na minha mente. Eu tentei buscar fazer muitas coisas diferentes à medida que a gente estava lá. Estou ali na viagem, eu quero participar de tudo. Vai cantar, vamos cantar, vai orar, vamos orar. Eu gosto de fazer, tem que pregar, vamos pregar também. Tem que fazer isso e vamos para cima. E é de uma característica minha, às vezes, eu até confessar isso para vocês aqui, quando eu sinto que as coisas não estão caminhando da maneira que eu acho que deveria caminhar, de ficar pensando, putz, a gente podia ter feito uma coisa diferente, uma coisa assim, ou algo assim do tipo. E durante o início, quando a gente começou a fazer a mensagem na praça, eu não vi muita gente se aproximando para poder ver o culto, ou escutar a mensagem, né? Eu fiquei pensando, não, a gente está fazendo errado. E eu fiquei só ali parado, resmungando, né? Comigo mesmo, pensando, não, a gente tem que fazer diferente, outra coisa e tal. Aí o pastor chamou a gente para ir orar com as pessoas. E nisso que a gente foi orar, ali eu senti uma coisa diferente. Ali eu entendi que as coisas eram diferentes, né? O contato com as pessoas, ela era muito mais transformador. E eu fui junto com a Aderlan, e a gente foi orando por várias pessoas no nosso dia, e a gente ouvia as histórias das pessoas, a gente parava um pouco para conversar, não só ali para orar, e a gente vê que a realidade de muitas pessoas é diferente daquilo que a gente às vezes imagina, e tentar deixar a pessoa do jeito ali, porque a vida dela não consegue resolver. E não, todo mundo vive uma história diferente, todo mundo tem sua batalha diferente. E quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber isso. Tem muita gente que
carece muito de Deus. E foi o que eu mais senti nessa viagem. E nesse momento que a gente orava e tudo mais, até uma pessoa que chegou, a gente não tinha chegado a conversar com ela, ela pegou, bateu assim nas costas, eu virei, tudo bem? Ela falou, vocês que estão orando aqui? Eu falei assim, a gente disse, você pode orar por mim? Eu falei, coisa interessante. Claro que eu conversei um pouco com ela, contou um pouco a história da vida dela, dos filhos e tudo mais. E aí eu olhei pela vida daquela mulher e eu entendi. Falei, não, é isso que a gente está aqui para fazer mesmo. É falar do amor de Cristo. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo no primeiro dia. E ao longo dos outros dias também teve outras situações. Mas eu só queria compartilhar uma última coisa também, que foi com relação ao último dia que a gente estava lá, que foi na hora que a gente estava quase indo embora. Desculpa, pessoal, pelo tempo, porque eu emocionei bastante hoje e ontem. E aí, na hora que a gente estava indo embora, e aí eles falaram assim, não, tem um almoço para vocês. Na hora que falaram que tinha um almoço para vocês, eu falei, aí a gente veio aqui para poder entregar a nossa vida para eles, entregar a cesta básica, orar e tudo mais, e eles estão servindo a gente? O que é isso? Entendeu? E não foi uma coisa que assim, a gente chegou lá e pediu, bateu na porta, galera, faz um almoço para a gente aí, que a gente está com fome. Não foi isso, eles sabiam que estava ali, e ofereceram o almoço, todo mundo ali se juntou e fez. Eu fui lá na cozinha para ajudar o pessoal, quando eu fui ver, uma cozinha muito simples, um fogãozinho de lenha, e as mulheres todo mundo se empenhando, uma lavando o prato, outra botando o prato na comida, e a outra distribuindo a comida ali. E não foi prato simples, foi pratos assim gigantescos, 2 tipos de carboidrato, 2 tipos de proteína, feijão, um bocado de coisa assim, entregou pra gente. E naquele momento eu entendi o que era realmente o evangelho, eu compartilhar, eu servir um ao outro, né? E eles compartilharam muito com a gente. Quando a gente foi lá falar do amor de Cristo para eles entendiam, parece que é coisa mais linda, né? Eles estão aqui para compartilhar conosco também, isso mexeu muito comigo. E até na hora mesmo da mensagem, na hora que passou por você baixa a cabeça e pessoal, vamos orar, e fez o apelo, meu Deus, pelo menos um, pelo menos um. Pelo menos, se fosse um já estava bom, né? Aí na hora que eu passava, Deus te abençoe, eu comecei a chorar. E foi lindo demais essa história, era isso que eu tinha para compartilhar. Amém. Mas me passar o microfone rapidinho. Eu como pai, não quero falar da vivência deles, eu quero só assim, agradecer a Deus da oportunidade que o Senhor Deus dava de eu poder assim, presenciar Larissa, minha filha, e Gustavo, meu filho, envolvido com a missão, com a obra do Senhor na terra. Então você que tem pais, incentive seus filhos a poder também se envolver, não só com a comunidade aqui dentro das 4 paredes, mas com a comunidade também missionária, que é muito importante. A minha alegria aqui e gratidão por tudo, pela juventude. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Jesus Cristo surpreende a gente todos os dias, né? E aí hoje eu fui surpreendido mais uma vez. Aliás, desde quinta-feira no feriado, que eu falei com o André, me chamou de 10 para o vôlei. Ele estava jogando baleado lá, quando eu vi um grupo de jovens com o André, com um trabalho de qualidade, né? Diferenciado de jovens da Belém. E hoje não passamos batido. Nós temos um trabalho desde o primeiro dia, esses jovens trabalhando ali na feira, veio da praça ontem à noite, deu testemunho. Então são coisas que nos surpreendem. E hoje eu fui abençoado por demais ali naquele local, no Mutum da Igreja. Você também do Mutum, Engenho do Mutum. Nós entramos nessa casa que o Matheus falou. Aliás, a gente estava lá na praça ainda. Quando na saída avisaram para a gente que tinha um almoço para a gente. Por isso que surpreendeu, como a Matheus, a gente foi ali para e recebemos. E quando eu fui na cozinha para levar o prato, depois que eu tinha almoçado, eu olhei para aquela cozinha, Matheus, terra batida, eles não têm nem cimento, não tem nem um contrapiso de cimento na cozinha. E deu o almoço para a gente. Amém. Grande qualidade. Nós fomos recepcionados como o povo de Deus merece, né? Deus prepara tudo. Como Verdade. nós falávamos, Jesus já preparou tudo para a gente. Então, foi uma bênção e Jesus é que nos surpreende a cada dia. O que eu preguei lá hoje foi simples, o plano de salvação, coisa bem simples, as coisas já estavam tudo preparadas. A gente tinha que estar ali hoje. Não falei nada demais, falei de 3 versículos, passei para o pastor fazer o apelo e foi 5 conversões além de morar na igreja ontem à noite. 6 vidas foram entregues a Cristo nesse final de semana, simples e objetivo.
Aí o que acontece? Encruzilhada. Eu senti a falta de Cidinho lá hoje. Cidinho, eu dava um abraço dele e não estava. Mas aí, encruzilhada, mas tem outros lugares por aí. Eu acho que tem muitos lugares por aí. Nós vivenciamos encruzilhada e assentamento noturno. Mas tem muitos por aí esperando que esses jovens possam continuar fazendo essa obra, que é linda demais. O Senhor se alegrou e quando o Senhor se alegra, a gente fortalece. A gente se fortalece também. Amém. Bem, irmãos, hoje foi bem um dia assim, de reflexão para mim mesmo lá, nesse assentamento. Primeiro porque a gente vive meio que numa bolha, né? Na nossa bolha, com as nossas metas, com os nossos planos. E às vezes, quando nós não alcançamos as metas e os planos que nós temos, a gente fica triste, adoece e tal. E quando a gente percebe um povo de tanta gente simples perto de nós, e que se alegra com tão pouco, é tão fácil de fazer foi tão fácil fazer uma criança daquela hora dar uma risada, vocês não têm noção. Às vezes você falou assim, moço, eu dei um abraço numa menininha dela, me abraçou com tanta força. É carência, gente. E a gente, às vezes, essas pessoas se tornam invisíveis para a gente. Porque está no nosso mundo ali, na nossa correria, essas pessoas se tornam invisíveis para a gente. E são tão importantes. E assim, quando falaram aqui da alimentação que eles nos deram, rapaz, quem menos tem, mais entrega. Verdade. Eles fizeram uma música com mais de 50 pessoas. E eu sinceramente, eu imaginei que eles não iriam fazer, justamente pela condição do lugar mesmo. Bem precária assim, mas eles entregaram tudo que eles tinham ali pra gente. Que a gente possa ter mais momentos como esse. Eu quero só trazer outra observação aqui também. Esse trabalho em si, assim, a igreja encruzilhada, o pastor Fábio, um cara excepcional, a igreja missionária, e aí tem um missionário Adenilson, eu quero aqui registrar ele. Ele vai na frente procurando esses lugares. E aí ele tem um megafone e ele vai na frente procurando esses lugares. Mas quem é Adenilson? Adenilson é um cara, um senhor, que usa um marca-passo, que fez uma cirurgia cardíaca enorme, mas que ele decidiu que os dias de vida que ele resta a ele é para fazer isso. Amém. E sabe quem é Adenilson lá na cidade? É taxado como louco, pastor. Lá na cidade é taxado como louco. E aí ele contou algumas histórias lá e eu fiquei de casa sozinho, meu Deus, como é que pode, rapaz? Tanta disposição, tanta vontade, e dizerem que pregou várias vezes nos hospitais lá, todo dia vai no hospital aí tem um dia que estava ele de um lado e o médico do outro, e o médico falando assim, calma moço, e ele falou assim, calma não, que não dá tempo. Então assim, são pessoas que, na realidade, nós viemos de lá cheios, nós entregamos pouco, eles nos deram muito. Amém. Meus amigos, eu fui pastor de juventude durante cerca de 8 anos e nesse período eu também compartilhei Ministério de Missões e Evangelismo. E eu amo esse trabalho. Eu lembro que quando nos casamos, nós fomos para um assentamento de sem terra lá no povoado de Sítio Camaçari, em Santo Amaro da Purificação. E na hora de tomar banho, nos apresentaram um banheiro e não tinha banheiro. E tinha só uma bacia, e aquela bacia de água tinha que ser o banho para mim e para a Jéssica. E tivemos que racionar a água ali. E foi muito bom ver a disponibilidade desses jovens, porque muitas vezes a igreja despreza a juventude. E um fato muito interessante foi algo que Cláudio falou, de Jesus começar o ministério dele com 30 anos. Mas aí eu fiquei essa noite me questionando, perguntando algumas coisas sobre dados. Eu gosto de dados. E todos os movimentos, pastor Ricardo, Cláudio, André, e todos os movimentos de avivamento existentes na humanidade até hoje foram liderados por jovens com menos de 30 anos. Nenhum movimento de avivamento até hoje foi liderado por outros a não ser os jovens. E nessa noite eu quero pedir que você ore pelos jovens, porque nós somos assim, nós temos essa nostalgia. Quando eu era jovem, eu era responsável, eu era isso, eu era aquilo, sem
levá-los a valorizar os jovens de hoje. Os jovens de hoje são os melhores, porque são os que estão agora, estão na vez deles. Que nós possamos orar, investir, valorizar e dar a oportunidade a eles. E aí o André vai continuar pregando e depois eu vou falar, mas eu quero nesse momento registrar, porque a nossa presidente da juventude, eu falei para ela, ano passado nós tivemos uma conversa e ela falou: pastor, não vou aceitar a indicação para ser presidente, porque eu acho que a gente vai brigar muito, vai ter muita disposição, porque eu tenho um jeito, o senhor tem outro jeito, e graças a Deus até agora a gente não brigou, não tivemos indisposição, então orem por isso para continuar assim. Mas eu quero destacar a liderança da Índia, eu quero convidá-la aqui, ela está ali, vem Jéssica com ela, a bichinha está tremendo, mas tem coisas de Deus que são assim, você pode estudar ao máximo para ter uma excelente oratória, se não é o seu dom, não vai dar certo. Você pode estudar para ser o melhor piloto de Fórmula 1. Eu estava vendo um dia desse documentário sobre piloto de Fórmula 1. E ele fazendo um teste acho que é o Verstappen, ele deu uma volta completa sem piscar os olhos nenhuma vez. Algo inacreditável, que a gente acabou de piscar. Imagina. E a fração de segundos não é para todo mundo. É só para aquele grupo específico de pessoas que nasceram para serem pilotos de Fórmula 1. E tem gente que nasceu para ser líder, foi Deus que escolheu. E a Ídila é essa menina que nós íamos tomar café às 8h30, ela falou 8h30 não, é 7h30 da manhã. E o pastor Ricardo teve que obedecer, o pastor Sábio teve que obedecer, e o pastor Flávio teve que obedecer também, porque ela determinou que seria nesse horário. E foi por causa disso que nós conseguimos cumprir esse horário, senão seria mais apertado ainda. E Deus escolheu a Ídila para nesse tempo ser a presidente da juventude. Eu vou falar desses 8 anos que eu tenho de Igreja Belém, nenhum outro grupo, nem corpo diaconal, nem homens, nem mulheres, ninguém, a não ser a juventude, propôs uma viagem missionária. Fica a reflexão, porque às vezes a gente despreza a juventude, porque nós, 40 a mais, nunca propomos, e às vezes a gente fica bracinho cruzado, fala: o jovem está fazendo zoada, o jovem está batendo palmas, eu não gosto que bata. São esses jovens que batem palmas, mas que foram lá, o povoado do Engenho, falar de Jesus, bater palmas ou não, ter bateria ou não, ter o jeitão deles, bem diferente, peculiar, e é o jeito deles, é o jeito de um jovem que está adolescente, fica dormindo em casa agora, relaxado. Eu vou puxar a orelha dele. Teve um que boiou e não tem que boiar, vai levar um tapão do pastor no pé da orelha, porque tinha que estar aqui. Mas são esses jovens que nós temos que valorizar. E eu quero te convidar a ficar de pé, e aí o André vai ter a palavra para orarmos pela Ídila, agradecermos a Deus, porque tudo isso aconteceu primeiro por causa de Deus, e segundo, porque Deus colocou no coração dela. Eu louvo a Deus pela tua vida, que Deus continue a te usar poderosamente, que você fique firme. Obstáculos vamos ter, às vezes não vai sair do nosso jeito, vai ter. A notícia boa é que vão ter muitas críticas, e é boa porque são essas críticas que nos fazem crescer. Quem é líder aprende logo isso. De nós, se não fossem as críticas, se não fossem os contrários. Esses quase 15 anos de ministério eu aprendi isso. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que falam assim: porque aí eu dou o meu melhor. E aí eu aprendi isso com Isaías. Toda vez que vem uma crítica, aí você vira uma leoa, aí você vai para cima mesmo, dando o seu melhor e mostrando daquilo que Deus é capaz de fazer através dessas pessoas que são falhas como nós, mas que Ele escolheu para estar na frente de trincheira. Levanta tuas mãos para cá, para abençoarmos a vida dessa jovem. Rogando ao Senhor todas as vezes. Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela juventude desta igreja. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor falou na tua palavra que a palavra de Deus habita nos jovens, por isso que eles são fortes e vencem o maligno, Pai. Amém. E porque a palavra de Deus, eles estão cheios da tua palavra. Esses jovens aqui entraram em casas que não conheciam, entraram em bares para orar, estenderam mãos santas, repreenderam o maligno, louvaram, agradeceram o teu nome. E por causa deles, Senhor, através do Senhor, o Senhor usou a vida de cada um deles para que vidas fossem salvas, transformadas, alimentadas, Senhor. E tudo isso por causa da nossa líder, a Ídila, Senhor, que o Senhor chamou
nesse tempo para presidir esta juventude. Ela não é só uma organizadora de atividades, de ações, ela é uma mulher temente ao Senhor, tua serva, cheia da tua palavra, cheia de questionamentos acerca da vocação, da missão, mas que, Senhor, tem se colocado tão somente à tua disposição. E nós, como tua igreja, nós queremos abençoar com toda sorte de bênção, rogando ao Senhor que dê a ela todo suprimento, que dê a ela a tua direção, confirma no coração dela os teus planos, os teus projetos, que nós como igreja estejamos prontos a sustentá-la em oração, em recursos, em investimento, em incentivo, a dizer: Ídola, pode ir, que aqui tem uma igreja que vai abençoar, que vai estar orando, que vai estar te honrando. E, Senhor, que nós como igreja possamos valorizar cada jovem, cada adolescente, porque eles não são o futuro da igreja, eles são o presente desta igreja. E esta igreja multigeracional, em que o ancião, a terceira idade, o adulto apoia o jovem com força e vigor vai na frente de trincheira, sustentado pelos adultos, e que nós possamos não ter esse ambiente de disputa nunca, Pai, mas de cooperação, de amor, de graça, de misericórdia, e como um grande time lá lutando nesse mundo, sabendo que o bem vence o mal, que nós servimos ao Todo-Poderoso. Por isso que nós apresentamos a Ídola no teu altar, Senhor. Só o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para ela, só o Senhor sabe qual é o futuro que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Mas por isso que nós colocamos ela agora, Senhor, em teu altar. Cumpra, Senhor, os teus desígnios eternos na vida dela, Pai. Que ela possa se sentir fortalecida pelo Senhor. Fortalece a tua serva, enche ela da tua palavra, dá ela a intrepidez, dá ela a coragem, vigor, ousadia no teu Santo Espírito, Senhor, para liderar, para pregar e ensinar acerca da tua palavra. Como Igreja Batista Belém, nós abençoamos a vida dela, toda a sua família, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos?